Boa tarde, boa tarde. Friozinho, né, gente? Muito boa tarde a todas e a todos. Tudo bem? Mais uma live hoje para você que está aí nos acompanhando ao vivo ou para você que vai ver a gravação dessa live. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante que é essa questão de layout de estúdio e dinâmica de aula, né, de Pilates. E o pessoal tem muita dúvida em relação a isso, né? Então a gente vai bater um papo um pouco sobre isso. Essa é uma live que faz parte, né, de todo um trabalho que a gente está fazendo, né, para preparar as pessoas para a semana da Jornada Clássica, que é esse evento 100% online e gratuito que eu faço justamente para ajudar as pessoas a entenderem o caminho, né, que elas podem trilhar para evoluir os alunos de um nível básico até um nível avançado a partir do Pilates Clássico, tá bom, gente? Então esse é um evento gratuito que você pode participar, você vai receber as aulas gravadas no seu e-mail ou você vai acessar essa aula pelo grupo do WhatsApp, tá bom? Agora, para você participar, você precisa fazer a inscrição. Então você vai pelo link da minha bio, clica lá no evento Semana da Jornada Clássica, deixa o seu melhor e-mail, faz a inscrição, já entra no grupo do WhatsApp. E aí, boa, tá? O evento vai ser na semana que vem, de 2 a 6 de agosto, ok? Segunda a sexta. E eu vou compartilhar com vocês 3 aulas. Essas aulas são gravadas, né? Você assiste no tempo que você puder, aonde eu vou tratar justamente desse tema, tá bom? E essas lives que eu estou fazendo nessa semana são lives que já de alguma maneira ajudam vocês aí a conseguirem pensar um pouco melhor, né, sobre toda essa questão aí da evolução dos alunos, né? Como eu faço para evoluir o meu aluno, para levar ele de um nível básico até um nível avançado, ou avançar o que ele puder avançar, né? Mas como que eu organizo essa dinâmica dentro do meu estúdio? Isso é muito importante, tá bom? Então, hoje, a maior parte das pessoas que acompanham o meu trabalho são profissionais do mundo do Pilates contemporâneo, né? Não são profissionais do Pilates clássico. E aí é que vem uma diferença, né, brutal dentro dessa questão, porque normalmente no Pilates contemporâneo as pessoas aprendem o Pilates sem a perspectiva de uma metodologia, né? Então você vai lá e você vai estudar o Pilates e você aprende exercício por exercício, né? E aquele exercício ele tem um fim em si mesmo, ele tem um objetivo que está encerrado nele mesmo, né? E no Pilates clássico não é assim que funciona. A gente aprende o Pilates, e o Pilates clássico que eu falo, gente, é o clássico dentro da escola que eu estudei, que é a escola da linha da Romana, tá? A gente aprende o Pilates dentro da perspectiva de uma metodologia. E o que é diferente? É diferente justamente que você aprende, na verdade, um método, né? Você aprende uma estrutura metodológica. Um método, ele é uma organização de processos, né? Então, você tem a etapa número 1, aquela etapa, você precisa passar por ela para o seu aluno chegar na etapa número 2. Depois ele precisa passar pela etapa número 2 para chegar na etapa número 3, que são as estruturas, né? Os sistemas básico, intermediário e avançado. E o que é mais interessante disso tudo é que você, na verdade, quando você aprende o Pilates dessa forma, você começa a pensar
a dinâmica da sua aula de uma maneira completamente diferente de quando você aprende o Pilates, aprendendo exercícios de forma isolada. E qual é essa dinâmica, né? Qual é essa dinâmica diferente? É justamente você entender que um exercício, ele só faz sentido se ele tiver uma relação, na verdade, com o todo. Então, um roll-up, ele nunca é só um roll-up, né? Ele nunca é só um exercício de flexão do tronco para trabalhar a mobilidade da coluna ou a força no seu abdômen. Ele nunca é só isso. Obviamente que ele tem essa função específica, né, do exercício. Mas, para um professor de Pilates clássico, o roll-up, na verdade, ele é a possibilidade de construção de todos os outros movimentos de flexão, mas não só isso, ele é a possibilidade também de construção de todos os outros movimentos nos outros planos. Por quê? Porque, na verdade, dentro dessa estrutura metodológica, você tem uma hierarquia de construção de movimentos e de planos de movimento, né? Então, é muito interessante porque... Deixa eu só rolar os comentários aqui para cima. Se vocês quiserem ir conversando comigo, gente, eu vou deixar os comentários aí ligados para que a gente possa ir conversando um pouquinho, tá bom? Então, é muito interessante a gente pensar que nessa estrutura de pensamento que eu estou falando para vocês, né, do Pilates clássico, o enrolamento, ele é justamente essa possibilidade primeira de construção de todas as outras possibilidades de movimento que o método pode gerar para o nosso aluno, né? Seja extensão, flexões laterolaterais, torções, enfim. E isso de um ponto de vista biomecânico, depois quando a gente começa a pensar também sobre o olhar da biomecânica, a gente vai entender e vai ver que faz muito sentido, né, tudo isso. Então, dentro dessa forma de pensamento, a gente nunca vai começar a construir uma extensão, por exemplo, né, se antes a gente não trabalhou inicialmente, primeiro com a forma C da coluna, né, e depois a forma flat. Ou seja, então você constrói um bom enrolamento, né? Depois você mostra para o aluno o que é uma forma flat, né? O que é uma forma da coluna mais neutra, né? Com os centros de massa alinhados. E aí, posteriormente, você começa com pequenas extensões, entram os planos laterolaterais, para que depois possam entrar as torções, e aí só quando a caixa torácica já ganhou uma boa condição de liberdade, né, assim como a região da bacia, é que aí a gente vai entrar nas hiperextensões, ok? E aí quando a gente pensa dessa forma, a gente sempre vai observar, né, que um The 100, um roll-up ou qualquer outro exercício da fase inicial, da fase básica, né, ele só vai fazer sentido quando ele está ligado dentro, né, de um contexto e dessa relação com o todo. Então, essa é a grande diferença de você ensinar e aprender Pilates dentro da perspectiva de um método e fora da perspectiva de um método, ok? Agora, isso vai trazer para a gente uma série de facilidades, na minha opinião, mas também podem ser que algumas dificuldades, né? Então, quais são essas facilidades? A primeira coisa é que você vai começar a entender que para você conseguir ter clareza
né? Uma clareza mais assim, mais ampla, né? Sobre como você vai evoluir o seu aluno, não dá para você aprender o Pilates por partes. Você precisa aprender o Pilates na sua totalidade. E é óbvio isso, porque se você aprender só o básico, você nunca vai ter esse tipo de pensamento, né? De entender que aquele momento está preparando o aluno para o momento seguinte, porque você não conhece o momento seguinte. Então, como é que você vai entender aquilo que você está fazendo naquele momento? Entende? Então, a perspectiva do Pilates clássico exige sim que você tenha um tempo, né, para que você possa compreender a totalidade do método, a totalidade do sistema. É a partir dessa totalidade que aí sim, cada momento, né, que o seu aluno vai passar com você vai fazer sentido, porque você está sempre fazendo uma relação com o todo. Então, eu brinco muito com os meus alunos da jornada clássica, né? Eu falo que a gente precisa, imagina que você vai entrar, você quer conhecer uma cidade, por exemplo. E aí você chega nessa cidade e você vai passando por ela, por dentro da cidade, de carro. Então você vai passando pelas ruas, vai conhecendo os detalhes de cada rua e etc, né? Só que depois você tem a oportunidade de conhecer essa cidade pelo alto, né? Num drone, num avião ou qualquer coisa desse tipo, aonde você pode enxergar, na verdade, a totalidade daquele espaço e como, na verdade, cada rua vai se conectar com a outra, né? Vai linkar com a outra. E aí você vai ter, na verdade, uma grande fotografia da geografia, né, daquilo que você está ali. Então, não é um conhecimento só local. O conhecimento local ele é importante, mas o conhecimento da totalidade também é muito importante. Tá certo? E então, quando você conhece a totalidade, você começa a ter muito mais clareza, né, em processos, né, de construção de movimentos, em processos didáticos, pedagógicos, para você começar a introduzir o seu aluno e aí ir progredindo com ele gradativamente, tá bom? Então, essa é uma grande facilidade. A outra facilidade é que quando você conhece a totalidade, quando você se permite, né, conhecer essa totalidade, você aumenta muito o repertório do seu conhecimento. Aumentar o repertório vai te dar mais liberdade para você poder fazer boas escolhas. Então é muito importante que você tenha repertório. Eu recebo muito, para o pessoal que fez a inscrição para participar do evento, eu recebo muito, eu fiz uma pesquisa, né, com o pessoal. Já tem aí mais ou menos uns 3.000 profissionais que se inscreveram para participar da semana da jornada clássica. E aí eu mandei um questionário para o pessoal falar as suas dificuldades. E uma grande dificuldade, uma grande angústia, e eu até queria conversar com vocês, eu quero que vocês coloquem um pouco aí para mim, se essa é uma grande dificuldade de vocês ou não, mas uma grande angústia dos profissionais está relacionada com a questão deles se preocuparem e ter que inventar alguma coisa para o seu aluno, né? Porque até eles mesmos se cansam daquilo que eles estão dando para o aluno e aí eles precisam inventar ou pesquisar ou procurar alguma coisa na internet para poder dar para o aluno. E aí eu imagino uma pessoa que já está aí, sei lá, 10 anos, né, ensinando Pilates e que de repente se vê nessa situação. E eu não sei se é a sua ou não, se você também tem essa dificuldade ou não, né? Enfim. Agora, isso acontece justamente porque a pessoa não aprendeu Pilates dentro dessa perspectiva, né?
Da perspectiva de uma metodologia e de um sistema amplo, né? Onde as coisas se conectam uma com as outras. Eu estava vendo outro dia um workshop de uma grande profissional aqui do Brasil, né? Do Pilates clássico, e ela estava dizendo que o Pilates clássico, assim, em termos de exercícios originais, ele praticamente tem um repertório aí com mais de 1000 exercícios, né? Então, se você pegar 1000 exercícios originais e você ainda quebrar em processos pedagógicos, você vai ter aí um leque de opções que vai variar em 3 a 4 mil exercícios. Ou seja, é muita coisa, é muito repertório. Então você não tem a necessidade de criar nada, né? Você não tem a necessidade de querer inventar a roda, tá certo? Agora, só vai acontecer isso se você, de alguma maneira, tá com o seu repertório empobrecido, né? E ao mesmo tempo você não tem uma estrutura metodológica dentro da sua cabeça, né? Não tem esse link entre as coisas, tá certo? Ok? Vocês podem conversar comigo aí, tá, gente? Muito bem. Então, é importante eu iniciar falando isso. Por quê? Porque quando a gente pensa em layout de estúdio e dinâmica de aula, automaticamente, se a gente não tiver essa consciência, né, eu não vou conseguir pensar outras alternativas, ok? Então, uma coisa que eu quero deixar assim, muito clara para vocês e também muito sincera é que quando a gente vai entrando nesse mundo do Pilates clássico, as pessoas perguntam muito assim, né? Caramba, Alexandre, eu quero fazer essa transição, eu quero começar a trabalhar mais com o método clássico, eu quero conhecer o método clássico, eu quero introduzir isso no meu estúdio, né? Então, a primeira coisa importante que você precisa saber, antes de fazer qualquer modificação no seu estúdio, antes de comprar equipamento, antes de você mudar qualquer coisa no seu estúdio, você precisa conhecer, você precisa vivenciar, você precisa sentir as coisas no seu corpo, tá certo? Esse é o primeiro passo, ok? Você precisa sentir os efeitos disso no seu próprio corpo. Depois desse passo, né? Depois que você sentiu isso, que você começa a estudar, que você começa a ter essa visão geral, né? Que você começa a linkar os pontos, aí sim vai ser o momento de você começar a pensar justamente no que? Na sua estrutura, no seu espaço, né? Em como você vai, de alguma maneira, se você já tem um espaço, né? Obviamente, em como você vai estruturar esse espaço para você conseguir trabalhar com esse método que você está aprendendo, né? E está vivenciando, tá certo? Então, o que acontece é que normalmente, principalmente aqui no Brasil, a gente acabou colocando a carroça na frente dos bois. Então, muitas vezes o profissional, ele já compra um estúdio, né? E normalmente o mercado fala para ele que o que é legal é um aparelho de cada. Você compra lá com uma certa facilidade, né? Financeira, né? Um aparelho ali que comprando os 4 você vai conseguir lá um bom desconto e tal. Você monta o seu estúdio, né? Aí depois você vai lá, faz um curso, ou já estava fazendo um curso, e aí você vai para aquele campo de batalha. E quando chega naquele campo de batalha, você começa a perceber que de repente, na região que você está, você vai ter um problema porque você não consegue muitas vezes cobrar um valor, né,
que seja compatível com uma aula individual, por exemplo. Aí entra a questão que você vai precisar colocar e trabalhar com o grupo. Aí você tem lá um aparelho de cada, né? E você começa a colocar 2, 3, 4 pessoas por horário para poder trabalhar, né? Para poder levar a sua aula. E aí você não tem uma metodologia clara na sua cabeça, né? Você não tem um conhecimento da totalidade desse sistema, não tem repertório e ainda de quebra você tem o problema de que você tem um aparelho de cada para poder trabalhar com 3 ou 4 pessoas. Então, galera, infelizmente, só se você for mágico. Só se você for mágico para você conseguir alguma coisa nesse sentido. E eu digo mais, ó, as pessoas ainda, as dúvidas que o pessoal me manda, né? As dúvidas que as pessoas, as dificuldades que elas colocam para mim, é justamente no sentido de que elas acreditam que elas poderiam, nessa condição, ainda individualizar uma aula, ainda conseguir uma boa dinâmica na aula, né? Conseguir uma certa fluidez na aula. E eu mesmo, né, assim, com a experiência que eu tenho, eu teria muita dificuldade, né? Porque realmente não é um ambiente favorável para que você consiga, né, dinâmica de aula, para que você consiga fluidez, para que você consiga uma estrutura de evolução dos seus alunos, né, dentro dessa realidade. Tá certo? Vocês que estão aqui vendo essa live, né, vocês se identificam com essa realidade? Isso é algo importante também, né? Isso é algo que eu gostaria de saber. Até ó, já tem um pessoal aqui. Ó, a Ana está falando, sim, ainda tem um pouco de dificuldade nisso. A Franci Mara está falando, não sofro mais depois da linha clássica. Sim, total. Mas estou fazendo formação em Pilates clássico. Me sinto perdida, sem fundamento, embasamento. Estou querendo fazer a transição para o clássico. É possível adaptar meus aparelhos contemporâneos para aulas do clássico? Então, Fabiana, essa é uma questão, né? Assim, é importante a gente entender, gente, olha só, é importante a gente entender que hoje, por exemplo, para vocês terem uma ideia, eu tenho mais de 400 profissionais que estão trabalhando comigo dentro do meu curso online chamado Jornada Clássica. 90% desses profissionais ainda têm equipamentos contemporâneos, tá certo? Então, assim, o que acontece? A gente tem uma maneira ideal de se fazer as coisas, obviamente, né? O que é ideal? O ideal seria, se você está entrando nesse mundo clássico, obviamente que o ideal seria você já comprar os equipamentos clássicos, estruturar o seu estúdio. Se você vai atender, por exemplo, 4 pessoas por horário, você ter 4 reformers, né? Você ter 4 mat walls, você ter aí pelo menos uns 2 Cadillacs no seu estúdio, né? Você ter 4 cadeiras, enfim, você ter uma certa quantidade de equipamentos aonde você possa, né, estruturar a sua aula para trabalhar principalmente com a parte de sequencialização, né? O que é a parte de sequencialização, Alexandre? A gente tem no Pilates clássico uma estrutura já pré-definida, né, de movimentos e de exercícios, principalmente no mat e no reformer. Então, essa estrutura, né, ela é muito bem pensada, né, muito bem definida, aonde os alunos,
né, eles vão se desenvolver dentro dessa estrutura, dessa sequencialização, desde o nível básico até um nível avançado. E isso é presente principalmente no Match e no Reformer, né? Depois, a gente tem todos os outros aparelhos do sistema que vão compor uma estrutura de aula, aonde de repente a gente pode utilizar esses aparelhos, esse sistema, para tanto individualizar mais a aula, né? Trabalhar alguma coisa específica de um aluno, ou construir algum exercício, alguma coisa dessa etapa inicial, que seria o Reformer ou o Match. Então, por isso que a gente precisa ter quantidades de aparelho, principalmente Reformer e Match Wall, né? Que são quantidades mais ou menos de acordo com o número de alunos que a gente vai atender por horário, para cada professor. Obviamente que isso seria uma condição ideal, né? Você só ter aparelho clássico, ter quantidade. Só que nem sempre a pessoa começa dessa forma, né? Então hoje os meus alunos que estão cursando a jornada clássica, a maior parte deles ainda está com um estúdio contemporâneo. Então, o que eu faço nas mentorias, né? Porque a jornada clássica, ela não é só um curso que você tem acesso a uma plataforma e tem mentorias comigo. Opa, voltou aí? Deu uma quedinha aí. E dentro desse processo, o que acontece? Eu preciso ensinar os alunos a como adaptar os equipamentos contemporâneos para que eles possam fazer os exercícios clássicos. Pô, como assim, Alexandre, adaptar? Né? Como assim adaptar? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Eu quero que vocês observem uma coisinha aqui, ó. Tá? Ó. Dá para ver o meu Reformer aqui, ó? Acredito que dê, né? Ó, vocês estão me vendo aqui, né? Ó. Por exemplo, ó, dá uma olhada na correia do meu Reformer, tá? Ó. A correia do meu Reformer, quando ela está assim, ó, o Reformer está lá parado no ponto zero, vocês vão perceber que a minha correia, ó, ela praticamente vai passar lá pelo chão. Ó. Ela é uma correia que ela tem um certo tamanho. Se eu for esticar a correia, ó, ela praticamente fica quase um palmo na frente do shoulder block, que é esse bloco do apoio dos ombros. E por que é assim? Por que essa correia ela é uma correia que tem uma certa distância? Primeiro, o Reformer clássico, você não tem nem como regular essa correia, tá certo? Igual, por exemplo, no Reformer contemporâneo, que você pode regular a distância e etc. Só que essa distância padrão, aonde você tem uma distância padrão, e você tem aqui, ó, uma opção só dessa rodana, você não tem aquela haste onde a rodana pode ficar lá em cima ou lá embaixo. Com este padrão, eu consigo fazer todos os exercícios do método no Reformer. Eu não preciso mudar absolutamente nada. Então, o que eu faço nas mentorias quando, né, o pessoal começa a fazer as mentorias comigo? Eu tenho que ajustar, ensinar eles a ajustarem o aparelho, né? Ajustar o tamanho da correia, né? Então o que a gente faz, por exemplo, para eles conseguirem fazer uma transição rápida? A gente deixa só a alça de pé, não vai deixar a alça de mão, né? Porque aqui, por exemplo, no Reformer clássico, este handle, ele nunca sai daqui. Você nunca vai fazer uma transição onde esse handle, por exemplo, vai sair daqui. No Reformer contemporâneo, para você colocar a alça de pé, você vai ter que tirar o handle e colocar a alça de pé, ou deixar os dois juntos. Então eu já oriento os alunos a eles deixarem só a alça de pé, porque dá para fazer os exercícios, mesmo quando são exercícios que vão trabalhar os braços, com a alça de pé. Então, eu ensino o pessoal a ajustar o equipamento contemporâneo para que eles possam, nessa fase inicial,
começar a introduzir o clássico, tá certo? Então, tem mais coisas que a gente pode adaptar, né? Por exemplo, tensão de molas, tem que observar, né? Num reformer clássico, por exemplo, você não tem uma tensão excessiva quando o carro está fechado nas molas. Na verdade, nem tem tensão, né? O reformer ele tem uma certa folga até a mola começar a ter tensão, porque o aluno precisa fazer força para fechar o carro. Não faz sentido a mola fazer força por ele. Vocês entendem o que eu estou falando? E várias outras coisas. Então a gente ensina, normalmente nas mentorias, o que acontece? Quando a gente vai trabalhar, eu ensino as pessoas que, por exemplo, num Cadillac, você precisa ter uma organização no Cadillac, né? Você precisa, na verdade, ter todos os apetrechos que fazem parte do Cadillac, eles precisam estar no lugar certo, né? Na altura certa, ok? Então, se vocês forem olhar, por exemplo, para o Cadillac aqui, para o meu Cadillac, né? Os aparelhos clássicos, eles são sempre muito mais simples, gente, ok? Essa é a barra push-through, tá certo? Aqui a gente tem a mola da barra push-through, que é uma mola em cima e duas molas embaixo. Então são 3 molas da barra push-through. Ela sempre vai ficar aqui, a barra push-through, ok? Vai ficar aqui. Quando eu for usar, eu vou tirar. As arm spring, são essas molas para fazer os exercícios de braço, elas ficam do mesmo lado da barra push-through. E aqui você tem uma certa altura que vai ser diferente da altura das molas de perna, né? Que são essas molas aqui, por exemplo, né? As leg spring. Então a gente tem uma altura aqui dessa mola que é diferente daquela altura. Então você tem uma mola de perna aqui, uma mola de braço lá e a barra rolling back, tá certo? Depois a gente tem o trapézio que fica lá em cima e o fuzil que fica aqui. Nada fica fora do Cadillac, nada fica fora. Então o que acontece? Quando a gente vai dar as mentorias, normalmente o pessoal deixa o trapézio em cima do armário, né? Deixa a mola de braço pendurada na parede, não sei aonde, a mola de perna pendurada no outro lugar, né? E o Cadillac está lá pelado. Então o que acontece? Isso já começa a dificultar a própria dinâmica da sua aula. Porque quando você for usar o exercício, para fazer o exercício ali, você tem que buscar uma coisa de um lado, o trapézio está em cima do armário, a outra coisa está embaixo de não sei aonde, né? Então são pequenos detalhes que fazem a diferença. E que quando você faz esses pequenos ajustes, já dá uma diferença brutal. Entende? Então a gente vai trabalhando nesse sentido. Então, só para completar esse raciocínio dessa questão, né? Dá para adaptar? Dá para adaptar. É o ideal? Não, não é o ideal, mas é o que tem, né? O importante, gente, uma vez eu estava até pensando nisso hoje, cara, porque eu não moro mais em São Paulo, né? Eu moro no Guarujá, minha família está toda lá no Guarujá, meu estúdio ainda está aqui em São Paulo. E eu venho para São Paulo 2 vezes por semana. E essa semana, como eu estou fazendo essa série de lives, segunda, terça e quarta, em vez de eu ficar indo e voltando, eu acabei ficando aqui em São Paulo e eu dormi na casa da minha mãe. E dormir em casa de mãe é assim, né? Minha mãe é muito especial, assim, é uma pessoa muito, muito, muito especial, cara. É algo assim impressionante. E eu até me emociono em falar isso, porque eu aprendi uma coisa nesses 3 dias que eu fiquei lá na casa da minha mãe, que eu acho que, cara, é algo assim
que eu tento levar para a minha vida, sabe? E é uma coisa que eu ouvi uma vez numa palestra do Mário Sérgio Cortella, ele falando sobre capricho. E ele tem uma definição de capricho que é a seguinte. Por que eu estou falando isso? Porque hoje, quando eu acordei, a minha mãe fez uma mesa de café da manhã, né? E ela fez uma mesa onde você sente que tem capricho, cara. Sabe? Onde você sente que tem cuidado, onde você sente que tem a ação de fazer o melhor que você pode com o que você tem naquele momento. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque é isso que vocês têm que fazer no estúdio de vocês. É isso que eu ensino os meus alunos, né? Dentro da jornada clássica. É fazer o que eles podem fazer de melhor dentro do que eles têm naquele momento. E eu tenho certeza que quando o bichinho do clássico pica e você começa a entender toda essa estrutura e você começa a melhorar a dinâmica das suas aulas e você começa a melhorar tudo isso, você vai conseguir rentabilizar mais, né? Você vai conseguir ter mais alunos, você vai conseguir elevar o ticket do seu trabalho e consequentemente você vai ter a chance de ir modificando o seu estúdio, né? De ir comprando equipamentos aos poucos, né? De uma forma tranquila. Então, pessoal, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Ó, capricha. Faz o melhor que você pode com a condição que você tem. Busca ajuda de uma comunidade, né? Não siga sozinha, não siga sozinho. Tá bom? Porque é dentro de uma comunidade, né? Pertencendo a uma tribo, pertencendo, né, a uma comunidade, é que você vai conseguir desenvolver todo esse potencial dentro de você, para que você possa fazer o melhor que você pode dentro da condição que você tem. Isso é capricho, isso é caprichar, entende? Então, se hoje a sua realidade ainda não permite ter um estúdio como o meu, né, de um padrão ideal, não tem problema. O seu aluno vai sentir se você está caprichando ou não. Agora, obviamente, vamos caminhar para que a gente possa ter, né, uma condição ideal. Tá certo? Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. Pois é, ó, a Thaís está falando, o método clássico em estudo contemporâneo é desafiador, porque não é o ideal, né? Porque não é o ideal, tá certo? Tenho apenas um equipamento de cada, é difícil mesmo, 4 alunos, nossa. A Ana está falando que se sente muito sozinha, sem tribo. Tudo depende da intenção que colocamos. Estava pedindo para mostrar a de braços novamente, né? Por favor, mostrar de braços novamente. A mola de braço, é isso? Essa aqui, ó. A mola de braço, gente, do clássico, ela é uma tensão só. No clássico tudo é mais simples. Tudo é mais simples, gente. O Reformer é mais simples, você não vai ter tantos ajustes, né? É tudo mais simples. E eu acho que é justamente a simplicidade, né, que vai dando para a gente mais efetividade, mais eficácia, né, e mais resultado. Então é tudo mais simples. Agora, presta atenção nisso que eu vou falar para vocês. Eu fiz uma live, por exemplo,
na semana passada, né, com grandes profissionais, com a Érica, com a Bubi, com a Alessandra, né? E a Érica especialmente, uma pessoa que está no Pilates já há muitos anos. E todo profissional de Pilates clássico, principalmente, já passou muitas horas em cima de um aparelho clássico, né? Ou seja, então assim, o nível de integração corporal, né, que esses grandes profissionais têm com uma máquina é muito grande. A gente conhece a máquina, conhece cada centímetro, conhece cada tensão de mola, né? Realmente conhece isso. Então, o que acontece? Normalmente, vocês vão ter problemas quando vocês compram uma máquina onde o fabricante dessa máquina não deitou nenhuma vez, quiçá anos a fio, em cima de um reformer, em cima do que ele produz, para poder sentir os efeitos no próprio corpo. Toda vez que vocês comprarem uma máquina em um lugar que a pessoa não teve o trabalho de fazer isso, vocês vão ter problemas. Tá certo? Vão ter problemas. Então, por isso que eu falei para vocês que hoje eu tenho um parceiro que é o Rafael da equipe Pilates, porque eu sei, primeira coisa, ele está fazendo formação em Pilates clássico. O cara vende equipamento e está fazendo formação. Por que ele faz? Porque ele precisa sentir. Tá certo? E segundo, porque ele tem o respaldo da Érica, de gente que está ali dando um feedback para o cara de que isso precisa mudar, aquilo precisa mudar, precisa ter mais um ajuste fino. Ou seja, é um sistema de melhora constante. Tá certo? Então, tudo isso faz diferença, né? Agora, pessoal, o pessoal gostou do que eu falei do capricho, né? A Leila, ela está falando qual é a diferença entre Pilates clássico e contemporâneo. Olha, para mim, a grande diferença está justamente... Eu acho que tem uma diferença de conceito primeiro, né? Ou seja, a comunidade clássica, a gente entende que Pilates, na verdade, é um conceito que expressa um modo de você estar no mundo e se relacionar com o mundo e com as pessoas. E esse modo está muito relacionado com o que o Joseph Pilates trouxe, né, com o que ele definiu como o return to life, né, como o retorno à vida. Então, o que é retornar à vida para o Joseph? É a partir do movimento, né, a partir de uma educação motora, você na verdade influenciar positivamente a vida de um aluno do ponto de vista físico, mental e espiritual. Isso é o retorno à vida, né? É você, na verdade, trabalhar a partir do movimento diversas esferas da vida de uma pessoa, do seu aluno, né? Então, melhorar a autoconfiança dele, melhorar a capacidade anímica, né? O fogo interior, né? A capacidade de querer mais, melhorar os aspectos físicos, a respiração, a circulação, né? Enfim, tudo. O Pilates contemporâneo, o que eu acho é que ele se deslocou um pouco dessa tradição e ele foi muito mais para o lado de uma ciência, né, do movimento que valorizou muito só os aspectos biomecânicos da coisa. Então tem uma diferença conceitual nesse, eu acho que importante para começar. A segunda questão que eu acho uma grande diferença é aprender o Pilates dentro da perspectiva de um método e aprender o Pilates sem a perspectiva de um método. Essa é outra grande diferença, tá certo? Agora, existem muitos clássicos e muitos contemporâneos, tá bom?
o Pilates ele não é uma realidade dividida só em duas coisas, não é uma coisa polarizada, né? Um e outro, não é. Ele é múltiplo, ele tem muitas linguagens, muitas interpretações, tá bom? Mas eu acho que se eu pontuaria duas grandes diferenças, eu diria que são essas, tá bom? A perspectiva do método e uma questão conceitual, né? Aonde o movimento ele serve para você realmente trazer o que o Joseph chamava de return to life. Ó, tem um depoimento aqui, hein, ó. É bom quando vem uns depoimentos, ó. Sou aluno da jornada e minha vida profissional tem sido impactada. É transformador, é a tribo que eu procurava. Ó, muito obrigado, viu? Liliana, Lilian Oliveira, a Lilian. Obrigado, Lilian. Eu acho que comunidade, gente, é algo extremamente importante, né? É muito importante que você não caminhe sozinho. Para ser um profissional de Pilates, eu preciso ter cursado educação física. Sou artista e professora de circo há 25 anos e gostaria de agregar o Pilates na minha vida. Olha, eu não sei exatamente como é que está isso, né? Do ponto de vista legal, tá bom? O que eu sei é que já houve um movimento para que pessoas de outras áreas, não só da educação física ou da fisioterapia, pudessem fazer uma formação e trabalhar com o Pilates. Mas eu ainda acho que no Brasil é necessário, tá bom? Eu ainda acho, mas eu não tenho certeza sobre isso. Se alguém tiver e depois puder comentar aqui. Então, pessoal, para eu fazer um pequeno fechamento, né, em relação a essa questão dessa problemática, né, layout de estúdio e dinâmica de aula, o que eu diria para vocês é que se você hoje sente que isso realmente é um problema para você, né, ou seja, se você realmente percebe que você está inserida em um ambiente, né? E que a organização desse ambiente não faz com que você tenha uma dinâmica legal na sua aula, né? Que você consiga passar uma boa experiência para os seus alunos, você chegou em uma conclusão que eu acho que é importante. E a partir disso, você vai ter que começar um processo de mudança, ok? Eu até poderia falar alguma coisa aqui para vocês, ou mostrar algumas coisas, mas sinceramente eu acho que nesse momento não ajudaria vocês. A melhor ajuda que eu posso dar para vocês nesse momento, se você chegou nessa conclusão, antes de começar a mudar qualquer coisa no seu estúdio, conheça mais o método. Conheça mais a metodologia do Pilates clássico, né? Entra um pouco mais nisso, ok? Se insira em uma comunidade, né? Começa a experienciar isso no próprio corpo. E a partir disso, você vai perceber que a sua condição de conhecimento naturalmente vai te levar para você começar a fazer pequenas mudanças dentro do seu estúdio que podem favorecer a dinâmica da sua aula, tá bom? Então, eu acho que isso é algo muito importante, né? E que eu gostaria de deixar aqui para vocês, né? Então, se você, por exemplo, que está vendo essa live e hoje você sabe que você quer entrar nessa área, né? Sabe que você quer ser uma profissional, sabe que você quer de repente montar um estúdio, eu já estou alertando, não caia no erro de você colocar a carroça na frente dos bois, tá bom? Primeiro, você conheça aquilo que você vai
ensinar, ok? Peça orientação, peça informação, converse com profissionais que já estão no mercado, né? Para que você possa montar um estúdio, comprar o equipamento certo, né? Comprar com as pessoas certas e principalmente montar com um layout que vai favorecer você aplicar o método que você está aprendendo, ok? Aí você vai estar no melhor dos mundos, tá bom? Quando você começa pelo avesso, normalmente você vai ter problema e acaba perdendo tempo e dinheiro, tá bom? Acaba perdendo tempo e dinheiro, ok? Tudo dá para se adaptar, foi como eu falei, né? Aquela questão do capricho, fazer o melhor que você puder com aquilo que você tem, mas é mais difícil, ok? E aí, gente, obviamente que se vocês quiserem uma indicação, né, de pessoas profissionais comprometidas com o método, fabricantes de equipamento, né, eu indico vocês procurarem o Rafael da equipe Lattes, porque é um cara extremamente comprometido, né, e pode ajudar vocês, né, nessa questão de layout de estúdio, do que comprar, como comprar e etc. Tá bom? Dúvidas? Pessoal, ó, não se esqueçam, tá? Não se esqueçam do nosso evento semana que vem, na segunda-feira, às 6 horas da manhã, a gente libera a aula número 1, ok? Nessa aula você vai conhecer os 3 erros que travam a evolução dos seus alunos, né, dentro das aulas de Pilates. Esse é o tema da aula 1, tá bom? Depois, na quarta-feira, a gente libera a aula 2, na sexta-feira a gente libera a aula 3 e na segunda-feira da outra semana a gente abre as inscrições para a Jornada Clássica, esse meu curso, né? Essa comunidade onde você vai poder aí conhecer mais profundamente o Pilates Clássico. Beleza, gente? Tá bom? Gostou da live? Curtiu? Depois deixa um comentário para mim lá no Instagram, eu vou deixar essa live salva, tá bom? Diz para mim o que você vem aprendendo aí ao longo dessa semana, da semana passada. Compartilha um pouco da sua experiência. Tudo isso ajuda a gente fortalecer essa comunidade, né? E principalmente a caminhar juntos, tá bom? Meu lema é vamos juntos, beleza? E hashtag seja Joe, ou seja, se o Pilates não estiver na sua vida, presta atenção nisso que eu vou falar para vocês agora. Se o Pilates não estiver na sua vida, isso significa estar no seu coração, ou seja, os conceitos, né? A questão conceitual do Pilates, se você não estiver aplicando isso na sua vida, ele não vai estar no seu estúdio, tá bom? Não é uma questão isolada, tá certo? Isso significa hashtag seja Joe, tá bom? Então, se você concorda com isso, deixa lá um hashtag seja Joe. Essa semana não tem mais live, tá? Eu vou continuar compartilhando com vocês muito conteúdo nas redes sociais. Conversem mais comigo, participem dos stories, tudo isso é importante, tá bom? E na semana que vem, aí, semana da Jornada Clássica, beleza, gente? Então, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e depois diz para mim lá no Instagram qual foi a principal aprendizado dessa live, tá bom? Um beijo, até mais.